Oi galera, beleza aí? Hoje, vídeo especial, atendendo a pedidos. Um dos meus seguidores no YouTube viu meus vídeos de como preparar o pãozinho congelado, né? O pãozinho francês congelado que eu faço aqui no Canadá. Aí ele falou assim, puxa vida, não seja egoísta, compartilha com a gente aí essa secreta receita de pão francês. Não tem nada de segredo, é muito simples, eu uso a mesma receita que todo mundo, é só o jeitinho mesmo de preparar que muda. Então, hoje, nossa intenção é essa aqui, ó, fazer a receita de como fazer a nossa massa para esse carinha aqui, o nosso pãozinho francês, tá? Então, você acompanha aí o passo a passo, os ingredientes, as proporções, e vamos ver se no final vai sair algo parecido com esse aqui, tá bom? Esse aqui eu acabei de assar para mim tomar café depois, tá bom? Então, falou, gente. Vai acompanhando o vídeo aí. Então, tá aqui nossos ingredientes, tá? A farinha, a água, açúcar, sal, fermento e a margarina. A farinha eu estou usando aqui 2 quilos, porque eu já vou fazer a minha receita para os meus clientes. Então, 2 quilos. Aí a receita padrão para essa farinha, que é uma farinha clareada, com a farinha mais branquinha, para a massa ficar mais branquinha. E essa aqui é a água com gelo, tá? Porque os dias ainda estão um pouquinho quente aqui dentro de casa, então tem que ser com gelo para poder segurar a fermentação o máximo que a gente puder. A proporção são 60% de água para 2 kg de farinha. Eu tenho alterado essa proporção, às vezes um pouquinho a mais, às vezes um pouquinho a menos, mas o resultado é, pondo mais água, a massa fica mais molenguinha, pondo menos, ela fica mais dura. E realmente, para essa farinha aqui, 60% de água é o necessário. Isso vai auxiliar a água e a farinha, auxiliar na formação do glúten durante a mistura da massa, que dá a nossa liga, tá? O açúcar é pouquinho, aqui eu tenho 30 gramas, que dá exatamente 0,75%, vou fazer contas de porcentagem, tá? 2 kg de farinha, 60% de água. Eu pesei na balança 1,2 kg de água, que é os 1.200 ml, 60%. Aqui, 0,75% de açúcar, que dá 30 gramas para 2 kg de farinha. Aqui eu tenho 2%, mito, não é 0,75, desculpa, é 1,5%, que é 30 para 2 kg, desculpa. Tá, aqui, 2% de sal, então aqui eu tenho 40 gramas de sal para 2 kg de farinha, que é 2%. Aqui é que eu tenho 0,75, desculpa, tá? Aqui eu vou ter 15 gramas de fermento seco, fermento rápido, tá? Para esses 2 quilos. Normalmente eu usaria 1 grama, 1%, mas como eu quero que a fermentação ocorra durante a noite, para poder fazer na manhã, ou se eu deixar durante o dia para poder fazer de noite, eu não quero que ele seja muito rápido e o sabor altera se você pôr mais fermento, então eu uso essa proporção. Então aqui eu tenho 15 gramas de fermento, que dá 0,75%, 40 gramas de sal, que dá 2%, 30 gramas de açúcar, que dá 1,5%, 60% de água, que dá 1,2 kg de água, ou 1.200 ml, e aqui eu tenho 2% de margarina. Margarina vegana, tá? Não é tem nada animal aqui dentro dela, não tem leite, não tem nada. Tá. Aí aqui eu tenho minha misturadora, que eu vou usar, ela é uma misturadora aspiral.
ela tem mais potência para poder aguentar essa quantidade de farinha. Eu queimei a minha orbital da KitchenAid, então agora eu vou usar essa aqui. Então eu vou começar. O azeite que vocês estão vendo aqui é só para manuseio, para me lubrificar a mão e a bancada, para poder não grudar a massa. Depois, o meu cilindro, um cilindro pesado, para eu poder fazer a cilindrada da massa, que é necessário. Não tem o efeito de um cilindro mecânico, mas ajuda para poder a massa ficar mais lisinha e o pão ficar com a casquinha mais lisinha. Tá? Então vou começar a despejar aqui os ingredientes e fazer a mistura. Vamos aqui devagar, podendo fazer bagunça. Eu acho legal essa maceira, porque ela tem o mesmo comportamento de uma maceira grande de panificadora. Aí eu vou acrescentar o açúcar, vou acrescentar o fermento. Aí eu vou fazer o quê? Vou misturar os secos primeiro, tá? Fazer uma misturada aqui no reverso só para diminuir a altura aqui. E aí vou colocar na velocidade menor para poder dar uma misturada. Durante um tempinho aqui, aí eu vou acrescentar a margarina e aí vou começar colocando o sal para poder ficar bem espalhadinho. E por último vai a água. A água, dependendo da farinha que você for usar, pode ser um pouco mais de água, pode ser um pouco menos de água, tá? Se for para fazer no Brasil, é menos água. A farinha no Brasil, ela tem menos glúten, menos concentração de proteína, então normalmente eu vejo o pessoal usar 55% de água. Aqui no Canadá e nos Estados Unidos, as farinhas são mais robustas, mais fortes, tem em média de 12 a 13% de proteína. Você acrescenta 60%, chegando até 65%, dependendo da farinha. Aqui já deu, vou abrir aqui agora, vou colocar margarina. Pronto, margarina colocada, baixamos aqui de novo. E agora vamos colocar o sal aos pouquinhos. Isso é para poder ficar uniforme aqui, o sal ele é mais pesado um pouco, então para poder não ficar uma concentração no lado e outro, eu faço sempre desse jeito, tá? Mas tem gente que mistura na mão, tudo dentro do bowl, eu já prefiro colocar aqui que fica mais prático para mim. Pronto. Aí agora uma coisa muito importante desse passo aqui da água. Eu vou colocar uma certa quantidade de água para poder já começar a sentir a absorção da água. Eu sempre vou observar o relógio. Por quê? Porque na primeira etapa da colocação da água, nessa primeira velocidade, eu vou bater essa massa até 5 minutos. Não mais do que isso, na velocidade baixa. Uma coisa muito importante que nós temos que observar, eu estou até com ele aqui, ó, é você ter um termômetro para você cuidar que a sua massa não esquente. Porque a batedeira, essa batedeira espiral, ela é muito forte e ela tem uma fricção muito grande na massa. E essa fricção faz a massa esquentar. E se a massa passar da temperatura de 25 graus, ela começa já a entrar em processo de fermentação. E aí, quando você vai modelar, a coisa já começa a desandar. Para você fazer uma quantidade pequena, se você vai fazer em casa para comer na hora e assar daqui a pouquinho, não tem problema a massa esquentar um pouquinho, porque você já vai fazer a enrolar ali mesmo. Agora, para mim, que eu vou fazer aqui 50 pães, eu já não posso fazer isso. Eu já tenho que observar a temperatura, porque o tempo de modelagem para os pães, ele é um pouquinho alto, e aí eu tenho que ter esse cuidado para a massa não começar a fermentar durante a modelagem dos pães, tá ok? Então aqui já posso começar a despejar na água. Jogo um pouco do gelo também, porque ela vai começar a mastigar o gelo.
Tá? Tudo isso é para evitar que a massa esquente. Você está vendo quanto que isso esquenta. Então coloca-se o gelo. Então ficou um pouco de água aqui ainda, que eu vou esperar um pouquinho. Eu uso uma espátula para poder tirar essa massinha aqui na beirada e a massa ficar mais distribuída ali durante a batida. Só para isso mesmo. Bater um pouquinho, ali já tem, vou começar a computar, né, em torno de quase 1 minuto, batendo na primeira velocidade. Eu não conto com ela batendo seco, porque batendo seco não tem frição, ela só está misturando os produtos. Eu só começo a contar a partir da adição da água. Então, se você quiser dar uma olhadinha aqui, para você sentir, então vamos lá. Exatamente como uma batedeira de padaria profissional, essas grandes. Só que ela é uma mini batedeira industrial. Já estou com 2 minutos e eu estou aqui notando que ela está querendo água, né? Então vamos adicionar o restante da água. Eu faço isso até para ela poder triturar o gelo mais rápido, sabe? Quando a massa está mais dura. Aí eu coloco esse finalmente agora e você vê que a massa já começa a dar uma amolecida. Então eu vou tirar aqui essas coisinhas para livrar aqui o caminho. Enquanto ela está batendo aqui, eu vou dar uma limpada aqui, já preparar para poder colocar a massa quando ela chegar no ponto de cilindrar. Tá? Eu vou cortar o vídeo nessa parte, eu quero mostrar para vocês o finalmente. Tá? Então, daqui a pouco, quando a massa começar a chegar no ponto, eu volto com vocês, tá bom? Agora ela está batendo na velocidade 2. Na velocidade 2, na minha máquina, ela fica batendo cerca de 8 minutos. Não pode passar disso por conta da questão da temperatura. Durante esses 8 minutos, o que eu quero tirar disso aqui? Eu quero tirar o ponto de véu, que é o ponto onde a massa alcança a textura do glúten mais elástica e ao mesmo tempo com consistência e resistência. Ela abre uma janelinha, eu estico a massa e aí é o momento que eu sei que está no ponto certo. Ao mesmo tempo que eu tenho que chegar nesse ponto, e quanto mais tempo batendo ela vai chegar nesse ponto, eu tenho que segurar para não passar da temperatura. Por isso eu vou usar o termômetro aos 8 minutos. Mas como várias vezes eu já faço, e ele sempre fica em torno desses 24 a 25 graus nos 8 minutos, eu vou mostrar para vocês se aos 8 minutos ele vai chegar nesse valor, tá? Então daqui a pouco eu volto. Então agora nós estamos já nos 8 minutos que eu falei para vocês
a massa começou a dar aquela espuletada que a gente chama, né? Cheio de pá, 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 porque as bolhas estão começando a formar. A gente já vê que ela forma uma coisa compacta lá dentro da maceira. Então agora eu vou abrir para a gente ver a temperatura e ver o ponto. Para ver que já deu um tempo já dos 8 minutos. Vamos lá. Então aqui vamos ver a temperatura, em primeiro lugar, né? Ó, 25 graus, né? Eu tirei, ela sobe um pouquinho, então 25 graus tá no limite já. Agora vamos ver o ponto. Ponto aqui, ó. A gente tira, a mão tá meio grudando. Vamos pegar um pedaço aqui, ó. Você vê que a massa estica, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó. Ó, como é que ela fica? Ela estica aqui, ó, e sem rasgar no meio, tá vendo? Ó, ó, fica quase fica transparente praticamente, ó. Ela começa a rasgar agora porque eu estiquei bastante. Então, esse ponto é o ponto que a gente quer pro nosso pão, entendeu? Então, agora, eu vou pôr aqui na bancada e vou mostrar pra vocês, tá? Como é que nós vamos cilindrar aqui. Pronto, aqui tá a minha massa, tirei, tinha que usar as duas mãos e tudo. Passei o azeite aqui na bancada, você vê que a massa está deslizando sem grudar. Agora eu vou dar uma enrolada nela aqui. E agora, nós vamos chegar aqui, tá bem lisinho, mas agora nós vamos no cilindro aqui, para poder dar o ponto que a gente quer. Vou chegar a maceira para lá um pouquinho. Isso aqui, ó, com um cilindro mecânico, é uma maravilha, porque você economiza muito. Um pedacinho de farelo aqui. Vamos lá. Aqui. Você economiza muito nessa força que você tem que fazer aqui, ó. Tá na padaria, espaço mecânico, né? Aí passa umas 3, 4 vezes, rapidinho. E aí tá certinho. Tem que compactar a massa, tirar o ar de dentro da massa, para poder ela ficar no ponto, ó. Aqui. Deu, gente. Mais uma vez aqui. Ela vai ficando mais macia para você trabalhar, para fazer a divisão. Vocês vão ver. Minhas bolhas. Tá. Pronto. Então agora é só isso que eu quero. Senão eu vou ficar aqui a noite toda cilindrando ela. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dividir ela em porções, tá? Eu vou dividir ela em porções para poder eu começar a cortar os pedacinhos dos pães. Então aqui eu vou dividir em 4 bolas de 780 gramas, que vai dar cada uma 12 pãozinhos de 65. Então eu vou começar a dividir e daqui a pouquinho eu volto para vocês verem o resultado da divisão, porque senão eu vou demorar aqui para dividir, tá? Já já eu volto. Então aqui é o seguinte, fiz a divisão de 4 780 e essa menorzinha, que vai dar aqui 50 pães. Então vou começar a fazer uma bola desse aqui e terminar nesse aqui.
Para quê? Para que eu cubra e eles vão descansar uns 5, 10 minutinhos para eu poder começar a divisão para moldagem, tá? Então aqui, ó, eu faço uma bola, tá? Faço assim, ó, vou esticando, ó. E aí eu vou... Nossa bolinha, coloco essa aqui, vai ser a primeira. Essa aqui foi a segunda. Então... essa puxada aqui na bancada que dá a esticada para poder a bola ficar certinha, redondinha. Aí, ó. Vamos aqui, colocar na ordem aqui. Essa aqui agora. Essa aqui a gente finaliza com a pequenininha. E aí eu vou cobrir. E agora essa aqui. Aqui. Agora eu pego esse plástico, cobrir para a massa não ressecar, tá? E vou começar a dividir por essa aqui, daqui a 5 minutinhos, tá? E aí mostro para vocês como vai ser a primeira para o vídeo e aí mostro no final a modelagem, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto. Pronto. Passou os 5 minutinhos, agora eu vou começar a modelagem. Divisão, aliás, desculpa. Então vou pegar essa aqui, deixar essa pra cá, puxar essa pra cá e mantém coberto, tá? Pra não ressecar. Vou botar um pouquinho de azeite aqui ainda. Depois pra cá tá me atrapalhando. E agora eu vou fazer a divisão pequena e fazer a pesagem, né? Eu peso com 65 gramas cada pãozinho, porque quando assar ele vai dar em torno dos 50 a 55 gramas. Aqui, ó, vai mais uma cilindrada aqui, ó. Algumas pessoas já cortam direto, já dividem direto. Eu gosto de dar mais essa extra cilindrada aqui. Eu abro uma bola redonda, vocês vão ver o porquê. Quase redondinha do jeito que eu quero. Tá. Aí eu peguei esse camarada aqui, ele vai dividir para mim dentro do padrão que eu quero, que fica mais fácil para eu poder ter o peso certo, sabe? Então vem para cá, ó, só marco. Aí marcou 12 pãezinhos. Agora eu vou cortar aqui e começar a pesar, tá? Como esse processo vai levar, eu vou mostrar para vocês nos finalmente quando eu for começar a modelar. Então daqui a pouco eu volto para modelar. Pronto, agora vamos fazer a modelação. Eu já parti desse tamanhozinho assim, dividi em 12 ali, iguais, do lado aqui para vocês verem. Tá, então agora eu vou fazer a modelagem. Tem várias formas de você modelar. Você pode usar o rolo para abrir, você pode usar a mão para abrir. Você pode vir aqui fazer a mão aqui, ó, desse jeito. E aí na hora que você vir aqui, você pode enrolar também com a mão aqui, enrola aqui, ó. E aí você faz o quê? Você faz esse movimento com a mão aqui para você fazer o seu pãozinho aqui, ó. Tá vendo?
aí você já tem o seu pãozinho aqui, ó. Tem um pãozinho, entendeu? E assim vai, você pode usar o rolo, vou pegar outro aqui. Aí você vem com o rolo aqui, ó, e faz assim. E aí você vem, enrola também do mesmo jeito. Enrolou. Faz essa conchinha na mão aqui, para poder fechar as pontinhas e o meizinho ficar coladinho. Tá aí. Tá o seu outro pãozinho aqui. E aí por assim vai, tá? Então é isso aí o nosso vídeo por enquanto. O próximo pedaço desse vídeo vai ser assar o pão, mas você já tem vários para vocês verem. Aqui esse é o resultado, né? Você vai ter esse pãozinho, esse padrão aqui, ó, prontinho para comer, entendeu? Aí, ó, rachadinho, trincadinho, ó, 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 trincadinho. É isso aí que você quer, entendeu? Esse pãozinho maravilhoso, fofinho por dentro, tá? Depois eu vou fazer o processo, abrindo o pãozinho, mostrando por dentro, passando a manteiguinha, tudo direitinho, tá? Por agora, não vou parar o vídeo aqui, senão o vídeo vai ficar com quase 1 hora. Na verdade, com 26 minutos, mas eu não quero que ele passe disso não, tá bom? Então, próximo vídeo, assando o pãozinho, cortando o pãozinho, vendo como que ele ficou por dentro. Então, acompanha a gente aí no canal, tá? Muito obrigado aí para vocês que estão seguindo. Tá? Muito obrigado. Acompanha a gente aí, dá um like, compartilha esse vídeo aí se você gostou, faz seu comentário, faz suas perguntas e eu tô aqui para ajudar, tá bom? Um abraço e até o próximo.